fazendo um podcast absolutamente diferente de todos aqueles que nós já fizemos até hoje. Estamos num quarto, sala do Hotel Serra Azul, com ilustres 3 convidadas que estão participando do Gramado Summit. O nosso podcast, por ser diferente, né, hoje serão 6 podcasts que nós vamos fazer até o final do evento, com participantes, com palestrantes e com gente que veio ver como é esse evento. Para isso, nós tivemos o apoio da Icatu, da Eletromídia, do Hotel Serra Azul e do Di Paolo, onde esse pessoal que está por trás das câmeras come. Eu costumo não apresentar as pessoas que estão comigo, porque eu tenho por princípio que ao apresentar a gente faz um discurso, né? Essa é fulana de tal, nasceu em 1990, cursou não sei quem e tal. Então o melhor é que vocês se apresentem e aí a gente começa a bater um papo legal falando sobre tudo que a gente quer falar. Então, na minha frente... Juliana Saboia. Então, pessoal, meu nome é Juliana Saboia, eu sou sócia fundadora da Palco Inteligência de Mercado, sócia fundadora também da Casa Verso, então sou uma empreendedora já há bastante tempo, estou há 15 anos no mercado. Antes, né, de empreender e ser proprietária de ambas as empresas, eu trabalhei no mercado financeiro por 10 anos. Então, eu venho de uma trajetória construída por algo que eu quis. E depois eu saí do mercado financeiro para entrar na docência e consultoria. Então, aí veio mestrado, especialização. Começou a vida com 15 anos. 17. Que loucura. Entrei na faculdade com 17, comecei a estagiar com 17, já na área financeira, que era a área que eu queria. Comecei cedo, mas os produtos de beleza ajudam bastante, eu brinco, né? O Botox e a genética ajudam bastante, né? Isso faz parte da vida, né? A gente não vai mentir e dizer, não, isso aqui não. Temos procedimentos que são importantes aqui, a medicina ajuda bastante. Então, eu fiz essa construção na área financeira e da área financeira, depois de um tempo, eu resolvi, eu quero trabalhar com consultoria, vim para a consultoria e vim para a docência junto. E aí vim trabalhando nesses 2 mercados. Em 2018, eu e a Mari, minha sócia que está aqui, a gente fundou a Palco e lá a gente trabalha com aceleração de negócios, formação de liderança e principalmente estudo e pesquisa de mercado. Basicamente é isso, poderia me estender muito mais, falar de família, falar de um monte de coisa, mas acho que ao longo do bate-papo a gente vem trazendo esses pontos. Não existia uma Palco produtora? Existe uma Palco produtora, existe uma Palco que trabalha com a parte de comunicação criativa também, mas a outra Palco tem 2 Os no final, a gente tem um só, isso é importante. A gente não precisa avisar que tem 2 Os, é mais fácil, a gente tem essa... Então, aproveitando, né, já que a minha sócia estava falando, eu sou a Mariana da Rosa, sócia, então, da Ju na Palco Inteligência de Mercado. Sou formada em administração, tenho mestrado na área do marketing, o doutorado, parei um filho que foi o doutorado, né? Isso aí é um capítulo à parte, assim, na vida, por causa da carreira docente, que eu sempre levei paralelo ao empreendedorismo. Agora a gente está mais focada na Palco, né? Desde o ano passado, nós duas diminuímos a vida docente e colocamos mais esforços na Palco, devido à alta demanda, graças a Deus. E eu venho de trabalhos anteriores em instituições de ensino, então eu trabalhei na área de marketing de algumas instituições de ensino superior, então sempre fui um pouco dessa área de serviços, né? Então a minha atuação... Ensino superior fosse marketing onde? Na Unicinos. Na Unicinos por algum tempo. E ali eu aprendi bastante. A área de planejamento sempre, né? Nunca fui na parte criativa, né? Não é meu chão. Mas a parte estratégica e de planejamento. Em São Leopoldo? Em São Leopoldo, isso, né? Eu sou de Cruz Alta, sou nascida em Cruz Alta, mas eu morei praticamente a minha vida toda em São Leopoldo. E agora faz 12 anos eu moro em Porto Alegre. Legal. Então, tô achando esse encontro maravilhoso, que eu tô vendo que a gente tem muitas coisas em comum, né, com a Palco. Eu nasci em Ijuí, do ladinho do ladinho de Cruz Alta, somos da mesma região. Que eu vou contar para vocês. Eu convidei a Dani aos 48 minutos, né? E a Dani estava no local do evento, do Serra Pânico. E aí ia se deslocar para cá. De repente, ela encontra vocês duas. E agora vem a coincidência de Juí
Olha, isso é... A gente já se conhecia de mercado, mas eu ainda não sabia dessa informação de Cruz Alta. Estou descobrindo agora. Então, muito obrigada pelo convite, mesmo aos 45 minutos do segundo tempo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou publicitária e trabalhei por muitos anos em agências de comunicação no Rio Grande do Sul. E também em 2018 foi o momento que eu saí desse universo de CLT para empreender. Hoje eu tenho uma consultoria de estratégia para marcas, que é a Cordão. A gente vai de um eixo de pesquisa de mercado muito aplicado aos projetos de branding que a gente faz, até a parte da estratégia de marca mesmo, que é o nosso core de negócio, a parte de identidade visual e verbal também, e a parte de estratégias de marketing muito para fazer lançamento dos novos posicionamentos e das nossas marcas que a gente cria na Cordão. A marca da Gramado Summit é assinada pela Cordão. Todo o reposicionamento da Gramado Summit, que saiu de um evento que começou pequeno e que cresceu, no momento que ela viu que tinha crescido demais, eles nos chamaram para refazer esse material. O Marcos Rossi, maravilhoso. Aliás, o Marcos é tão maravilhoso quanto a mãe dele, a Marta. A Marta é uma fama... Ainda não conheço ela, mas a fama precede, né? É um símbolo de Gramado. Foi a mulher que criou o Chocofés. Sim. A história, gente. A história a gente conhece. E a Feitures, né? E ela foi sempre uma lutadora por essa grandeza que Gramado tem hoje, né? Claro que ela não esperava que ficasse tanto assim, né? Mas hoje a responsabilidade está muito em cima dela por ela ter criado tudo isso. Ela inventou o chocolate. Gramado era uma cidade bonita, né, da serra, e de repente ela começou a criar coisas. Para vocês terem uma ideia, ela deu ideia para o Praver, né, que era um vendedor de fitas de máquinas de escrever, né? Ele ia passar umas férias em Bariloche. E ela disse, vai lá e conhece os chocolates de Bariloche. E ele conheceu, falou com ela e disse, bom, agora lança um chocolate aqui. Agora faço. E aí nasceu tudo. A Praver foi a mãe de tudo, etc, etc. Depois surgiram os Planalto da vida, etc, etc. Mas ela deu a ideia junto com uma comunicadora que foi a Célia Ribeiro. Célia Ribeiro fazia o Jornal da Almoço na época, etc, etc. Bom, isso foi um parênteses. Eu quero saber por que vocês estão aqui em Gramado. Do Gramado Summit, né? Então, a gente veio ano passado como visitantes, né? Primeira vez que a gente veio ao evento. Veio porque é um evento que ele aparece muito dentro do mercado que a gente está, né? Então, ele tem um apelo pra gente enquanto negócios, enquanto networking muito interessante. Então, no ano passado, a gente fez muitos negócios bons, né? A gente diz que valeu cada centavo que a gente pagou no ano passado por estar aqui. Muito bacana isso que tu está dizendo, sabe? Porque tem uma implicância com o Gramado Summit, de que ele é adolescente. Talvez para alguns mercados possa ser. Né? Acho que tem esse olhar, eu acho que talvez. tem nichos, né? Acho que tem nichos com um perfil mais jovem ali, talvez o pessoal das startups, quem sabe, né? Esse pessoal mais focado em tecnologia. Mas para nós, ano passado, o Gramado foi muito bom, assim, muito bom mesmo, assim, de relacionamento, de conhecer pessoas. De fechar alguns negócios. Vocês só fizeram networking. Só fizemos networking. Ano passado networking. Aí esse ano a gente está voltando, aí sim, a Mari com palestra em um dos palcos, eu vou mentorar em outro. Depois eu vou falar com a palestra dela, porque eu já fiz uma pergunta em off. Se alguém entendeu ela. Maravilha. Bom, eu venho na Gramado Summit desde a segunda edição. Eu conheci o Marcos em 2018, quando a gente participava juntos da curadoria do Festival da Transformação, que a DVB promovia. E aí eu conheci o Marcos, ele estava muito... Ele tinha feito a primeira edição, e ele disse, eu vou fazer um super evento, eu vou transformar, eu quero mudar. E eu lembro que eu fiquei olhando para ele, assim, pensando...
Ele me passou uma vibe de um menino tão sonhador e ele tão jovem quando eu conheci ele lá. E aí ele disse, venham conhecer a Gramado Summit, né? Ele nos convidou para participar da edição de 2018. Então, todos os curadores vieram para cá, a gente conheceu. E aí foi ali que começou. Então, eu acompanho a Gramado Summit. Eu acho que essa ideia de adolescência, eu acho que não é uma coisa ruim, porque é um evento que realmente tá num amadurecimento, né? E já saiu da infância, né? Eu acho que essa coisa de ser um evento que cresceu e cada ano, né? Esse ano foi 15 mil pessoas, então o primeiro ano que eu participei, eu acho que era, sei lá, 1.000, 2.000, né? A gente já tá em 15 mil, então eu venho acompanhando, venho desde 2018, todos os anos pra cá. Eu falei só o ano da pandemia, mas eu vejo muito que a Gramado Summit, ela tem um encontro de várias coisas diferentes, tanto é que a gente posicionou essa marca trazendo essa ideia do encontro, né? Porque ela tem a coisa das startups ali, então tem muito disso, tem conteúdo qualificado, né? Tem muitos palcos onde a gente consegue absorver conteúdo, e ele é um evento muito horizontal, assim, onde todos os palestrantes eles estão circulando ali naquele evento e as pessoas conseguem fazer um networking muito bom, que às vezes tu vai em alguns eventos que não tem esse espaço onde tu consegue. Os palestrantes andam pelos fundos, palestram ali, já saem, fica aquela coisa meio pedestal. E aqui não, aqui é tudo muito horizontalizado, as pessoas conseguem todas circular. Tu tem acesso a pessoas que em outros tipos de eventos você não consegue ter. Então isso sempre também, para nós, foi um gerador de negócios muito interessante e uma vitrine, né? Porque eu palestro desde 2019. No segundo ano eu já iniciei como palestrante. Vai palestrar? Vou palestrar amanhã. Vou falar sobre como comunicar a sua marca na era da inteligência artificial. Amanhã tu pergunta pra ela a mesma pergunta. Agora eu vou perguntar pra você. Qual foi o título da tua palestra? A minha palestra foi como reduzir o CAC através de pesquisa, né? Como reduzir o custo de aquisição de cliente através de pesquisa. Diz em 1 minuto. Em 1 minuto? Ai, meu Deus! Eu demorei 22 lá no palco e agora tu quer que eu fale em 1 minuto? A nossa experiência dentro da Palco... Não, eu quero que tu diga em 1 minuto qual foi a expectativa, porque a tua sócia descreveu como ela ficou como ouvinte e ficou atenta aos burburinhos do público que estava te assistindo. Ela disse que ficou impressionada com a atenção do público. Então, tu quer que eu diga a minha percepção agora, do público? Eu concordo com o posicionamento dela e eu acho que algumas pessoas que nunca tinham ouvido falar em CAC ficaram ali também para entender o que é o CAC, né? O que é o custo de aquisição de cliente, que é muito do que a gente traz, que às vezes a pessoa pensa que é só a propaganda, mas não, existem várias outras coisas que deveriam ser calculadas junto no CAC. Eu diria que é a fase mais importante hoje do mercado. O que tu está palestrando é a coisa mais importante e mais difícil desse mercado. O dia que entenderem isso, que sabe que o ponto final é o que tu precisa, é o que não está se entendendo. Isso. Então, várias vezes me perguntam, principalmente os shopping, essas caixinhas de fósforo que estão se incendiando aos poucos e daqui a pouco vão ter que procurar outro nicho de mercado. Fico me perguntando por que não tem movimento, o que a gente está fazendo, o que nós estamos errando. A gente está dentro a gente participa das NRFs da vida, não adianta participar. Não adianta participar. Né? A Simone Gasperini disse uma coisa muito bacana ontem. Ela foi a Austin. Eu estava com ela lá. Ah, tu estava com ela? Eu fui para Austin então, também. Tu vai comprovar que a gente tem que trabalhar com times pequenos e focados naquilo que a gente pretende fazer. Não adianta tu ter uma equipe de 90, 100 pessoas e 40 entenderem o que tu está dizendo, 10 ficarem no mundo da lua e os outros 40 não, né, topando, mas dizendo, eu preciso topar, porque se eu não topar eu vou ser desempregado, etc, etc. Então, este momento é exatamente o ponto que eu estou falando. Exatamente o ponto. Eu não quis te falar antes nós iniciamos o podcast, porque eu te diria o seguinte, eu luto muito por isso.
Ai, que bom. Sabe? Eu luto muito por isso, para que as pessoas possam entender o final. Né? E ouvir o final, né? Porque eu acho que esse é um grande dilema que as empresas têm ido para a questão numérica e quantitativa, e números e dados. E se tu não sentar e conversar com o teu cliente, tu não vai entender ele. Então, a gente tem um viés muito qualitativo, vamos chamar assim, né? Que é entrevistar, que é conversar, escutar a pessoa, sabe? E eu acho que é aí que tá a riqueza, em conhecer esse teu ponto final. Sabe que quando a Globo lançou os G1, né, que ela começou a se digitalizar e tal, trouxe uma equipe de palestrantes para cá para explicar que ia entrar o ZH no meio, essas coisas todas. E terminada a palestra, que foi, por sinal, legal, era o boom do momento, não tinha como se escapar disso, se levantou o Leps, o menino, né, que na época era marketing da empresa, e disse assim, olha, antes de chegar aqui no evento, eu estava na minha loja de Barra do Ribeiro, que aí ele disse quem vai para Pelotas, quem vai para a Fronteira. A hora de entrar no pátio da loja, eu vi uma carroça estacionada, 2 funcionários meus carregando uma geladeira para cima da carroça, e o comprador da carroça ajudando junto. E eu friei, fiquei escondido na espreita, como se diz, e vi a coisa toda, e terminando o vendedor indo junto com o comprador e tal, etc. Aí ele perguntou assim, como é que eu atinjo esse público? Como é que eu falo com esse público da maneira como vocês querem falar? Né? E realmente é difícil, muito difícil. Muito difícil. Né? Ele disse, eu não tenho nada contra, eu quero fazer isso, sou a favor disso, mas como é que eu chego nesse carroceiro aqui? Como é que depois eu cobro esse carroceiro? Né? Eu acho que ele descobriu já. Né? Assim como nós tivemos o exemplo da Quero Quero, você se lembra? Sim. Quero Quero cobrava os clientes dela, ela se vangloriava de tudo. Vocês veem o seguinte, ó, na época ela tinha 5 milhões de clientes. Quando a Renner, me lembro, atingiu 5 milhões, fez um extraordinário, a Quero Quero já tinha uma lojinha lá em como é que é? Eu sei que era no fim do Rio Grande, que era a matriz deles. E eles cobravam as pessoas por boleto, carnezinho, o cara ia lá na casa do cara, olha aqui, toma 20 hoje, 30 amanhã. E aí eles resolveram passar tudo para... Aí sim, desculpa, para boleto e para cartão. Quase quebraram. Maravilha. Quase quebraram. Né? Porque entender o teu cliente, ele não vai só em que tipo de produto tu oferece. Vai em qual vai ser a forma de pagamento. Vai ser em tudo, né? Todo o teu processo de venda passa por entender essa jornada, né? Por isso que eu valorizo o que vocês estão fazendo e acho isso espetacular, porque por mais que o empresário tenha, por mais que ele tenha sucesso, por mais que ele tenha feito estudo sabe, como diz, de vício, porque passou de pai para filho, nada supera o que vocês estão fazendo. É muito importante a pesquisa, não tem como a gente ser criativo sem a gente estar com esse pulso, assim, esse pulso cultural que eu chamo, né, da gente conseguir entender o que são os códigos culturais do teu cliente para te poder reproduzir isso na tua comunicação, tu entender o que ressoa, o que emociona, né, e fazendo um pouco de link com a palestra que eu vou trazer, eu acho que essa é um pouco do olhar que a gente precisa ter, né, quando a gente fala de inteligência artificial hoje, o que é o antídoto, assim, para a comoditização, né? Porque tem coisas que são... Aliás, a Simone disse que tem uma palavra que está proibida hoje, transformação. A geração da transformação, da transição, o negócio não dá para aguentar mais. Mas é uma loucura, porque quando a gente vê as previsões, tem um dado que
que eu acho quase inacreditável, que 96% do conteúdo vai ser gerado por inteligência artificial em 2026, é daqui 2 anos. Então, é um dado muito massacrante quando tu vai pensar o tipo de transformação, né? Tu estavas comentando sobre a mudança do boleto para, né, pro carnê, que foram mudanças que foram um pouco mais lentas na nossa vida. Essa mudança vai ser muito rápida, né? Tá sendo muito rápida. E o que a gente vai ver? 96% de conteúdo sendo gerado, como que eles vão ser diferentes um do outro, né? Se eles estão sendo imputados mais ou menos pelo mesmo tipo de informação. Então, esse olhar criativo, desse pulso cultural da gente entender quem é o meu consumidor e criativamente eu conseguir criar soluções para me conectar com esse público, é o que vai fazer com que a gente consiga usar nossa inteligência artificial para as tarefas mais burocráticas, mas que a gente ainda tenha alguma conexão humana com as pessoas. É fundamental pesquisa de mercado, é fundamental a pesquisa qualitativa. Sou muito, muito entusiasta disso. A gente também trabalha muito com esse tipo de técnica, porque não tem como tu ser criativo longe das pessoas. Pessoas são alimento para criatividade. Se a gente está longe das pessoas, a gente está longe da criatividade. E tudo é sobre pessoas, né? A gente estava conversando nos estantes, porque quando a gente está falando de CAC, muitas vezes a gente, né, ou pesquisa, muitas vezes a gente está olhando para a parte externa da empresa, estou olhando para o meu cliente, mas também tem o olhar interno, a gente também tem as pessoas de dentro, e essas pessoas, elas são tão importantes quanto o cliente, obviamente, porque elas nos trazem o propósito que eu estava comentando um pouco, né? O que adianta ter 100 colaboradores se essas pessoas não entendem o que a gente está fazendo? Porque isso vai gerar um impacto direto no meu consumidor. Eu posso fazer a melhor pesquisa que for, é uma das coisas que a gente fala. Ok, a gente trouxe esses dados de pesquisa, a gente entendeu esse consumidor, como é que a gente vai reproduzir isso em estratégia dentro da empresa e principalmente como a gente vai repassar isso para que o colaborador entenda o que ele precisa fazer e como atender esse consumidor para que o CAC ou outras estratégias que a gente vai olhar tenham o resultado que precisa ter. Porque se eu não tenho um propósito... Isso é muito difícil. Depende, aí a gente está falando sobre gestão de pessoas também. E aí depende um pouco do quanto há um entendimento da alta liderança sobre isso, da alta gestão da empresa, sobre a necessidade de fazer isso escalonado. Essa semana, acho que ontem, a gente estava com um cliente de tamanho grande, e eles têm 3 mil? Não, acho que aliás, menos. Depois tu abre um parênteses. Enfim, isso existe um grande existe um grande cliente, enfim. Não, só pensa nisso. Existe um grande e um pequeno. Continua no teu rosto. A partir disso, continue. E ele estava trazendo isso, que o kick-off deles de expansão de mercado, quando eles decidiam abrir uma nova unidade, não era qualificado. E que durante o trabalho que a gente está fazendo, eles se deram conta disso, que o kick-off era só passar a informação para o time, e o time não engajava. E aí, no final, aquilo se tornava um trabalho chato para o time, e não queriam executar. Então, tem uma importância da gente dar esse olhar também para dentro, porque depois isso vai impactar lá na estratégia do negócio, vai impactar lá na percepção do consumidor também. Tem uma empresa que foi pioneira no Rio Grande do Sul de estudar o endomarketing, que é a Rap. A Rap, né? Sim, da Annelise. Eu fiz entrevista para a Rap. É espetacular no mercado. Sim, eu fiz entrevista para ser estagiária da Annelise lá, não passei, mas lá no início, que eu estava bem começando, depois eu continuei acompanhando o trabalho, é fantástico o trabalho que eles fazem. Realmente. Agora, eu acho que nos últimos anos eu tenho percebido um movimento muito mais forte, assim, de entender que o interno faz parte da marca, né? E eu acho que o que vocês falaram desse movimento de propósito, ele foi muito, muito importante para que as empresas olhassem também para o seu colaborador como um público que, se você não estiver fazendo exatamente o que você está falando para fora, vai contar, né? Então, essa coisa de que antes as coisas não vazavam das empresas, hoje os colaboradores estão fazendo live de demissão. Não sei se vocês já viram essa moda, né? Sim. Que as pessoas estão sendo demitidos em live, né? Então, você tá conseguindo ver externamente até como uma empresa se porta num momento como esse, né? Então, tá transparente demais. O tempo inteiro, né? A reputação é dentro e fora, o tempo inteiro. E aí, veio esse entendimento de que a marca, né? Quando a gente tá gerando uma imagem de marca, a gente precisa gerenciar entender vários stakeholders e gerenciar a imagem entre todos eles, né? E aí veio o tal do employer branding, que cada vez mais a gente é chamado para projetos como esse, para repensar como que a marca conversa e como que o colaborador muitas vezes vira o embaixador, né? Como é que eu transformo o meu colaborador no embaixador da minha marca para que ele, né, meus, sei lá, tantos mil colaboradores que eu tenho se tornam micro influenciadores desse universo, né? E tem uma relação com o exemplo que tinha trazido antes da Labs, né?
Se aquele vendedor que ajudou a carregar a geladeira para cima da carroça não vê valor naquele consumidor como cliente, como consumidor, ele não vai carregar a geladeira. Ele vai dizer pro cara se virar com a geladeira. Aí, se cair, caiu. Isso, entende? Então, quando a gente fala de conhecer esse cliente e trazer essa importância do cliente para dentro, também é nisso. É que aquele vendedor veja valor. A gente tem inúmeras histórias de o cliente chega com uma roupa meio estranha, o vendedor não quer atender. Isso é super antigo, mas é verdadeiro. Não, ainda tem. Ainda existe. Ainda tem na Expo Inter. Isso é o de o cara chegar de chinelo de dedo, E querer comprar uma Toyota, e o vendedor olha ele com um olhar de... O maquinário de 1 milhão, né? Mais caro que a Toyota. O cara abre 2 sacos, vomita todo o dinheiro no vendedor. Eu vim comprar Toyota. Então é isso. Então, quando a gente fala que esse encantamento do cliente, que é uma moda também, né? Tem que ir até a ponta, até o vendedor, é por causa disso, porque aquele vendedor tem que entender qual é o valor do cliente, né? E a dificuldade de formar cultura, né? Porque se a empresa não tem... Isto... Eu vi esses dias uma matéria e depois não sabe por que erra. Né? Não sabe por que as coisas não acontecem. Ninguém aprende nada em 24 horas. Né? Não só não aprende, como se ela não entende a necessidade de mudança comportamental não vai acontecer. Porque não é de cima para baixo, não é top-down que a pessoa promove uma mudança de agora eu vou gostar de atender o cliente, por exemplo. Não, ele tem que ter um motivo, ele tem que entender. Eu gosto muito, eu trabalhei um período no Sicredi, para mim é um case de sucesso enquanto marca e enquanto branding interno muito forte. Falo que até hoje, já 15 anos que eu saí do Sicredi. Infelizmente não é mais a mesma coisa. Sério? Eu ainda tenho um amor enorme. Assim, Eu sou também fã do Sicredi, também tenho a minha conta só no Sicredi, mas eu quero te dizer que não é a mesma coisa. Não é mais a mesma coisa. Se a Paulistou. Bom, eu trabalhei antes, né, dele começar a grande expansão e internamente eles sempre tiveram uma marca muito forte interno, uma preocupação interna, né, então... O slogan do Sicredi é um dos slogans mais bonitos que tem. E eles sempre trabalharam muito forte a questão de propósito, né? O porquê que a gente trabalha aqui. E isso, às vezes, é o mais difícil de tu expressar para o colaborador, enfim, né? O porquê daquele negócio, o porquê que a gente atende esse cliente, o como a gente vai atender esse cliente. Então, só que isso é um trabalho que ele não se faz em 24 horas. E nem se a pessoa se sente obrigada ali para manter o seu emprego. Mas sim, porque ela entende o porquê que se necessita daquilo, qual é a função social da empresa, em alguns casos, ou qual é o impacto que ela gera, enfim, tu tem N formas de trabalhar isso. Sabe o que ela está dizendo hoje? Que ela não é só dinheiro, ela é paixão também. É ter com quem contar. O Sicredi é meu cliente. Hoje a gente atende eles em diversas iniciativas e eu percebo a cultura que eles conseguem criar, né, de cooperativismo, apesar de estar num processo de expansão. Eu acho que sim, vem dores, né, de perder um pouco, especialmente para nós gaúchos, né, que a gente ainda via o Sicredi como uma marca muito gaúcha, sendo que quando a gente tá dentro do Sicredi, a gente escuta todos os sotaques, né, porque o Sicredi é muito forte no Mato Grosso. Dele, que eu acho que o paulista tem 3 bolas para ganhar tudo que ele ganha. É possível, cara. Tem essa coisas parte do mundo corporativo que a gente não sabe pautar. Sabe, eu fico impressionado. Não, e tu comentou sobre as linguagens diferentes. A gente esteve no Tocantins ano passado fazendo um trabalho para o Sicredi e foi uma realidade completamente diferente para nós. E o maior crescimento deles. O Centro-Oeste é muito forte pro Sicredi, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. O agro lá é muito forte, mas agora tá em quase todos os estados e tem uma ideia de crescimento que seja realmente uma marca mais brasileira do que uma marca gaúcha. Pra gente é uma grande perda, né? É uma coisa que tinha mais a nossa cara do que do resto do Brasil. É que nem o Zafari, mas né, gente? É um movimento que é necessário. Tocou quando a Tramontina levou todos os internacionalizou. Também é meu cliente. É a Dani. A culpa da Dani, gente. Tá fazendo muito bem teu trabalho. Será que ela é grande culpada? Eu acho que a Dani tá levando pra São Paulo, hein? Não sou, porque quando eu cheguei já tava indo, gente. Mas são marcas que... Coisa, né? Mas a Renner tá... Em termos de comunicação, ainda é atendida por aqui, né? Não, a autorização ela é Globo. Ah, entendi. A autorização de mídia. Mas a autorização de mídia já mudou tanto, né, gente?
A Dani é a grande culpada. Eu acho que a gente achou uma o das ponto. maiores contas desse país, né? Um Pois varejo é. que ainda sobrevive a todas as coisas que estão acontecendo, né? Que eu acho que se o varejo, nós não teremos mais físico, viu? Se a gente continuar assim. Mas tu sabe que Nenê, essa coisa do varejo, o varejo ele é muito, claro, eu acho que o varejo utilitário, ele é muito melhor online, né? Ai, eu sou, tipo, lá em casa tá o tempo inteiro tocando a campainha com entreguinha, eu compro muito. Mas assim, eu acho que essa coisa, essa coisa do varejo, eu acho que tem um movimento contrário muito forte, assim, da loja como experiência, né? E das marcas de luxo estarem investindo muito nisso, de espaços de varejo serem mais espaços de convivência. Eu acho que isso até linka com uma informação que a gente viu lá no South by Southwest sobre o como as empresas, e principalmente as empresas de varejo, têm tido um espaço de preencher um espaço público de convívio que não existe. Né? Então, promover encontros entre as pessoas. Os shoppings vivem para isso. Viram no XSW. Foi que existe um guarda-reio hoje. Agora eu tô perdida. Qual é essa palestra? Eu acho que eu não vi. Que o grande problema das redes sociais foi não ter um guarda-reio. Ela foi. Não bateu. Não parou. Sim, não teve. Não pensou. Né? Ela foi. Hoje estão se criando guarda-reios. Né? Se criando. Então, ver por quê? Porque a inteligência artificial pode derrubar tudo isso. Né? É um potencial, uma ameaça muito grande. Eu acho que tem dois tipos de lidar com isso, né? Nos Estados Unidos, eles têm um perfil muito vai lá e faz, depois a gente regulamenta. No caminho a gente regulamenta, né? Vamos fazer dinheiro, não vamos perder tempo, vamos inovar, no caminho a gente regulamenta. E a gente sabe que no caminho ninguém regulamenta, né? A gente vê as redes sociais, os problemas que a gente tem. E na Europa, eu sou muito a favor de regulamentar. Não censurar? Não, censurar não. Mas olhando assim para, por exemplo, inteligência artificial. Precisa regulamentar, porque não é todo mundo que tem que ter acesso aos tipos de ferramentas, né? Aquela loucura do Benjamin Franklin, né? O discurso dele da absorção da escravatura. Aquele vídeo, tu viu o vídeo? Não vi. Eles fizeram um vídeo muito parecido com o que foi feito para Elis Regina da Volkswagen. Sim, deepfake. Ele dando o discurso de 1865, a absorção nos Estados Unidos da escravatura. E aí, só que o discurso é uma fantasia em relação ao que nós estamos vivendo. Então cria uma coisa assim. É muito risco, né, Nenê? Dá pra fazer tanta coisa errada. Teve o caso do colégio agora. Caso de colégio, né? De uns meninos que pegaram fotos das colegas, né, e fizeram. Isso é um baita exemplo. Muito perigoso. Pra te ver uma coisa assim que não é qualquer um que consegue ter, não deveria ter acesso a esse tipo de coisa, pra fazer esse tipo de coisa. Mas teve também um outro caso que foi que me chamou muita atenção, que foi de um funcionário de um banco, que recebeu um e-mail falando para ele transferir um dinheiro para uma conta. Ele achou que, né, deve ser um phishing, uma coisa aqui, e não respondeu. Aí ele recebeu um convite para uma reunião com o chefe dele online. Ele entrou no link, fez uma videoconferência com o chefe dele, que o chefe dele disse: não, esse e-mail é correto, você está orientado a transferir esse dinheiro para essa conta que a gente te mandou. Ele fez. E aquele vídeo era um deepfake gerado por inteligência artificial. Ele transferiu não sei quantos milhões para a conta dos bandidos. Então, vocês imaginam esse tipo de tecnologia sem estar regulamentado. Então, precisa existir regulamentação. A Europa já está indo para um caminho em que não desenvolve tanto a inteligência artificial, porque eles estão colocando travas para que essas coisas não aconteçam com tanta frequência quanto está acontecendo onde a regulamentação não existe, né? Vocês acham que esse crescimento também se dá porque está se pensando muito em sustentabilidade? Crescimento Olha de aí, quê, tu né? riu, né? Crescimento de quê? O crescimento da inteligência artificial, que não tem essa coisa de carbono e que não sei o quê, etc, não, etc. isso aí é dinheiro. A gente vive no mundo onde é dinheiro. A sustentabilidade,
Pode dizer que é uma merda, eu também digo. Tá, vamos lá, meu mestrado foi na área de responsabilidade social, tá? Então eu posso falar com um pouco de propriedades, né? É bonito no discurso, seria ótimo se fosse posto em prática, mas infelizmente o dinheiro manda mais. Greenwashing, né? Total. É o que a gente mais vê. E hoje a gente volta, antigamente lá em 2009 a gente falava em responsabilidade social, hoje a gente fala em ESG. Eu já fui em alguns que o ESG tá lindo, mas o S não aparece. Entendeu? O social, assim, bota ali pra baixo que a gente não quer falar sobre isso. Eu acho que nem o programa, vocês lembram que tinha um programa de qualidade? PC, as ISOs, né? A gente viveu a era das ISOs também, né? Então eu acho que são ondas. A gente teve a onda da ISO, a gente tem agora a ESG. Isso vai virar, em algum momento vai virar. E o dinheiro fala tão mais alto que eu fui na Zara esse final de semana, e aí eu cheguei ali pra pagar, e o negócio, eles disseram, pelo meio ambiente agora a gente cobra sacolas. Aí eu fiquei assim, eu fiquei um pouquinho assim, daí eu, né, paguei ali os 50 centavos da sacola, aí eu pego a roupa, paguei, né, pra levar minha roupa embora. Eu ia levar aonde a roupa? Eu tinha que levar, então eu paguei. Se tu quisesse, não, eu quero levar na mão. Não, dá pra levar na mão, você pode levar a tua sacola ou levar na mão. E eu não tinha levado, peguei uma sacola ali de papel, paguei os 50 centavos, aí eu pego a roupa que eu comprei com umas etiquetas de plástico desse tamanho, 1000 etiquetas desnecessárias, plástico desnecessário, não sei o quê. Aí tu fica olhando. Essa iniciativa, ela realmente foi uma iniciativa provocada por um desejo de diminuir o número de sacolas de papel no mundo, né? Porque não era nem sacola de plástico. Ou aquilo foi um desejo de como que eu posso fazer cada um gastar mais 50 centavos, sabe? E ainda pagar de bonito. Foi uma demanda de um conselho que precisa ter uma estratégia de sustentabilidade e diz, mete alguma coisa aí, porque eu preciso vender sustentabilidade. A mesma história do carregador da Apple, né? Tipo assim, é a mesma história. É um negócio que tu fica assim, mas como que isso é sustentável? Porque se a gente precisa da sacola e precisa do carregador, como é que isso faz gerar menos lixo? Nós tivemos uma marca de roupa, lembram, que foi moda para Chu, que fazia aquelas contas com a união do preto e do branco. Como era o nome da marca? Uma marca famosíssima. A Benetton. Até se quebrar. A gente teve a época do Banco Real também, que era um dos bancos que trabalhava bastante questão de sustentabilidade, enfim, até ser comprado e metade da força de trabalho ir embora porque não concordou com a cultura da nova aquisição, porque saía completamente desse olhar mais meio ambiente, mais social. Então, a gente vê algumas poucas marcas brasileiras fazendo isso, né? A Farm é uma marca que parece ter bastante seriedade nesse assunto. A Natura é uma marca que sempre teve essa bandeira, mas assim, acontece o seguinte, eu acho a Natura espetacular também. Eu também fui admirador da Natura enquanto ela não foi política. Quando ela mostrou conotação política, eu digo, não é isso. Tu está fazendo isso para apoiar a esquerda, a direita, no caso não era a esquerda. Né? Eu acho que não tem que fazer essa mistura. Assim como eu acho que os times de futebol não podem fazer a mistura política também, né? Esse é um cuidado que a gente vive. A sociedade brasileira, mas aqui a gaúcha é mais forte ainda, né? Tem muito uma separação muito forte. A polarização é muito forte. Sim, se eu brigar contigo, tu diz assim, não granaliza, né? Isso, exatamente. E a gente, assim, nós, enquanto palco, a gente sempre indica para os nossos clientes muito cuidado com o posicionamento. Da mesma forma que tu ganha de um lado, tu perde do outro. E esses posicionamentos, eles podem virar contra no futuro. Então, se não tem necessidade, avalia, né? Aí a gente volta, avalia o teu cliente, avalia o teu colaborador e o impacto que isso vai gerar antes de tomar essas decisões. Porque às vezes porque nas redes sociais eu vi um influencer, a gente escuta às vezes isso, né, da gestão. Não, porque eu vi alguém falando que eu tinha que fazer. Não, calma. Vamos, né? Falando nisso, vocês dão mais credibilidade aos influencers ou aos creators? Ou creators? São duas faces da mesma moeda, né? Eu acho que eles são. Tu acha que é da mesma Eu acho que eles são quase a mesma coisa. É que, assim, na verdade, o conceito, né? O conceito de influenciador ali, quando surgiu aquela coisa do influenciador, era aquela ideia de que a pessoa influenciava um comportamento, influenciava uma compra, né? E baseado num consumo próprio. Eu habitualmente uso isso e agora eu influencio os outros. Isso, esse é o conceito inicial, né? O creator tornou-se alguém que produz conteúdo digital, não necessariamente ele está voltado a influenciar uma compra, né? Então, e aí muitas vezes ele é um criador da sua própria marca, né? Ele é conteúdo, ele cria
coisas pra ele e não fica tentando influenciar as pessoas a vender coisas das Sabe marcas. que, Dani, Mas é conceitos que hoje estão muito ligados, né? Pois é, mas tem algumas coisas que, no meu ver, assim, estão voltando para trás. O influenciador foi uma moda, todo mundo queria, né? Aí, de repente, disse, pô, mas esse cara faz comercial do sabonete Lever, e aí, mas hoje eu vi ele fazendo do Boticário, será que amanhã ele vai fazer da Natura também? Esse cara está me transmitindo algo que é verdadeiro? Então começou a bater isso Se fosse só o sabonete, né? Não, Pior é que é o jogo do tigrinho, né? Exatamente, bacana isso. Né? Assim como a publicidade em LEDs, que é a famosa digital, etc., hoje está sendo discutido no mundo para a volta da estática, que ela dá mais permanência, que ela brilha mais nos olhos, que tu tem mais atenção para ela, etc., do que a digital que passa por 5 segundos ou 6 segundos e que tu não tem... Ou outra bobagem que inventaram, aperte o QR Code dessa tela e... O que é isso, gente? Isso é uma loucura, cara. A polêmica do cardápio no QR Code. Isso é uma loucura, cara. Ninguém gosta. Ninguém gosta. Ninguém gosta. Né? Perigo a gente dizer isso, mas... Vê como é uma loucura. Enquanto vários restaurantes estão tirando o Wi-Fi de dentro do restaurante para que o cara não se demore no restaurante. Alguns proibindo de entrar com o celular. Aí tu bota um cardápio no QR Code. Que isso? Aí tu quer que o cara fique 3 horas lá dentro. Não, cardápio. E é engraçado que a história do tirar o Wi-Fi, que na teoria eles vão vender como que é para a pessoa ter uma melhor experiência, né? Que é para ela viver o momento, o lugar, né? O ambiente. E na prática é isso, é que ela não se interta com outras coisas, termine o que ela tem que fazer e desocupe a mesa. O cara do restaurante Brahma, que é um restaurante de muita fama em São Paulo, que apesar de ficar ali numa travessa da Ipiranga, ele tem atrações. Ele fez um documentário de 10 minutos mostrando a postura de 4 pessoas numa mesa. Fotografando o prato, mandando para amiga. Olha o que eu estou comendo. Você te lembra que nós comemos isso em 1920, não sei aonde e tal? E ele fez um documentário dizendo o tempo que os clientes dele... Né? E ele não podia dizer absolutamente nada. Né? E que isso não era bom para ele. Né? Enquanto as mesas antes, porque restaurante, segundo os entendidos, aí tem que girar 3, 4 mesas para ter um restaurante, né? Ele não conseguia mais girar 2. Sim. Pelo tempo de demora. Pelo tempo de permanência. Né? Mas aí tem um cuidado também de entender que aquela foto que a pessoa utilizou para mandar para amiga também é um influenciador daquela amiga ir num ambiente. Então talvez o equilíbrio a gente possa trabalhar esse conceito, né? Pois é, se a amiga respondesse, mas do Barundas lá é muito melhor. É o risco. Mas ao mesmo tempo dá para usar do lado positivo ou negativo. Mas eu acho que um ponto que a Mari trouxe é legal, porque é o discurso, né? O discurso é para tu ter uma experiência melhor, mas o que tem por trás? E a gente volta à questão do dinheiro, a gente volta à questão do capital. O que importa? A gente não está fazendo girar. Ou aquelas postagens não estão trazendo o tipo de cliente que eu gostaria que viesse. E a gente volta na pesquisa. Será que esse restaurante é um restaurante que está trabalhando da melhor forma a apresentação dos pratos? Isso está sendo atrativo para o cliente? Será que não tem uma outra forma de fazer esse cliente girar mais vezes? Ou me trazer mais clientes a partir disso? Tem outras formas de fazer. Eu acho que essa pergunta do Nenê dos creators versus os influencers, acho que sim, apesar de serem termos que a gente usa meio indistintamente para falar quem produz conteúdo online, né? Eu acho que antes os influenciadores, eles se baseavam muito na quantidade de seguidores que eles tinham, né? Então, tu olhava ali, eu tenho tantos milhões de seguidores, então eu tô produzindo esse conteúdo, quer dizer que eu vou atingir tantos milhões de pessoas. Hoje em dia, com essa ideia de inteligência artificial dos algoritmos, tu ter 7 milhões de seguidores não quer dizer que teu conteúdo vai chegar para essa quantidade de seguidores, ou nem mesmo para os teus seguidores ou para outras pessoas, né? Então, o conteúdo, ele acaba ficando mais importante do que o canal de mídia, né, dos influenciadores. Então, existe uma tendência, né, não sei se tão verdade hoje, de que esse tipo de conteúdo que é
tão falso, assim, tanto de venda do jogo do tigrinho, de olhem meninas, esse creme maravilhoso e o creme não é maravilhoso, né, de ter esse conteúdo mais vazio, mais que ele vá se esvaziando, porque chega um momento que aquilo ali satura e aí o conteúdo mais criativo, mais interessante, mais genuíno começa a ganhar mais força, né, como eu falava no início ali, a forma da gente driblar essa maré de 96% de conteúdo artificial é a gente ter coisas um pouco mais autênticas, né. Mais verdadeiras, né, eu acho que a pessoa tem uma questão de identificação, né? Falou dos influenciadores, sempre eu brinco com a Gisele Bündchen usando Pantene, né? Gente, é óbvio que ela não usa Pantene, né? Tipo, tu não vai olhar pro cabelo dela e achar que ela usa Pantene. Então, até que ponto é verdadeiro aquilo, sabe? Então, volta por trás que tem o dinheiro, né? Que é alguém que pagou pra ela usar Pantene uma vez na vida e fazer a campanha. Mas tem uma questão do público também ser um pouco mais criterioso. Assinou Sky. Exato, né? O público ser um pouco mais criterioso, sabe? Eu acho que isso também é um pouco do nosso papel, tipo, poxa, mas olhar com mais critério as comunicações, até para entender onde está a inteligência artificial. A gente tem alguns contatos que usam muito IA para escrever texto. E, cara, se tu pega o hábito de ler, Tu percebe. ou a escrita da IA, tu sabe que vem da IA. Né? Então, assim, eu acho que cabe também a gente ir educando e pra gente criar essa sensibilidade de o que vem da inteligência artificial e o que é verdadeiro, sabe? No meu blog, eu fui revelar que eu estava me baseando no chat para fazer minhas opiniões. Começaram a não me ler mais, na minha opinião. Mas olha, eu ia dizer que todo mundo usa. É verdade? É verdade. Eu ia dizer que todo mundo usa IA, mas eu não vou generalizar tanto. Facilitou minha vida uma barbaridade. Por que eu não vou usar a tecnologia em meu favor? Sabe? Eu pergunto. Eu quero falar sobre esse assunto. Da onde que eu tiro mais referências? Ponto, é isso que eu quero. Mas aí a gente tem Antes eu fazia com o Google. Isso, a gente tem o conhecimento de pegar aquele texto, refinar, né, adequar e tudo mais. Mas tem muita gente que não tem. Aí vem a questão do acesso às ferramentas de IA para todo mundo. A Cordão está conduzindo uma pesquisa agora sobre o quanto os profissionais de marketing estão vendo a inteligência artificial. Então a gente fez uma etapa toda qualitativa e aí agora a gente terminou a etapa quantitativa com 300 não lembro bem como foi no final da nossa amostra, mas foram 300 e tantas respostas em todo o Brasil de profissionais de marketing, né, para dizer como que eles usam a inteligência artificial. Eu recebi o banco ontem, né, tô com dados assim bem fresquinhos. Eu vou dar um dado em primeira mão que não foi revelado em lugar nenhum. Que é que 40% dos respondentes da nossa pesquisa já usam diariamente a inteligência artificial. Então, é uma informação, sendo que há um ano e pouco atrás a gente nem sabia o que era. Agora, e esses 40% usam para fins profissionais, né? Então, é para trabalho. Então, é um dado bem que já de cara me chamou a atenção. Muito. Uma pesquisa que ainda a gente está fazendo várias interpretações, né? E analisando esse banco, mas que me surpreendeu um pouco o apetite do mercado brasileiro para isso. E caminha para aquele outro teu dado que tu trouxe antes, de que daqui 2 anos... 96%. Então, no Brasil vai ser 99%. Exato. Tu já tem um spoilerzinho do que sim, vamos virar o 99%. Eu acho que um país como o nosso, em que tem diversidade aos montes, né? Cá para nós, ele é pobre. Né? Nós fazemos parte de uma minoria. Sim. Como vencer tudo isso? Porque a Dani disse uma coisa no início, o americano caga e anda para tudo, ele toca, ele vai. A prova de 1900 final do século, quando deu o boom da bolha. Bomba atômica, né? Estourou tudo, etc. E eles continuaram fazendo tudo igual. Né? Porque eles tinham 3 financiamentos de casa, eles tinham 5 financiamentos de automóvel, e as coisas foram indo. Né? O famoso leasing de tudo. Né? Mas aqui eu acho que as coisas... Eu fico muito preocupado com tudo isso. Quando eu vejo que os governos não usam isso, nem um pouquinho, né?
não uso isso em mobilidade, não uso isso em criatividade para gerir e gestar as coisas, né? As discussões são sempre as mesmas, o professor deve ganhar mais, né? Funcionário público, não sei o quê. Quer dizer, nós não saímos do lugar, né? Nós viemos agora de Porto Alegre para cá, que vocês enfrentaram uma BR-116 toda cheia de buracos. Há quanto tempo a gente ouve isso? Né? Então, sob o ponto de vista de inteligência artificial, nós andamos. Sob o ponto de vista... Até porque, de vez em quando, os caras ainda falam em inteligência artificial generativa, né? E generativa é perigoso para chuva. Eu estava lendo um livro ontem e esse livro fazia um retrospecto histórico sobre tecnologias de uso geral, né? Que são tecnologias que acabam mudando tudo, tipo aprender a escrever, aprender a falar, fogo, pedra lascada, toda essa evolução, né, que a gente teve de tecnologias ao longo do tempo. E aí ele trouxe uma ideia assim que tipo que em tantos mil anos, de milhares de anos, a humanidade conseguiu 5 tecnologias de propósito geral. E nos últimos 50 anos foram 7 novas tecnologias de uso geral. Quantos? 7. Então a gente pegou o motor de combustão, a eletricidade, várias tecnologias. Então, tipo, em menos de 100 anos, 7 novas tecnologias, sendo que antes era... rápido. E agora... Tu acha que vem a nova revolução? Eu acho que vem. Quando? Já aconteceu. Não. Eu diria que a gente está vivendo ela. Eu quero oficializar. Eu na acredito. tua cabeça já aconteceu. Na minha cabeça, a inteligência artificial... Você também já. Nenê, deixa eu te contar uma coisa. O meu primeiro trabalho foi numa cooperativa de eletrificação rural. Eu era estagiária lá, e quando eu comecei a trabalhar lá, eu tinha o trabalho de escrever a história da cooperativa. A cooperativa está fazendo 40 anos. E aí eu tinha que escrever um documentário sobre como que era viver naquela região rural sem luz. E eu ia lá e eu entrevistava as pessoas que ainda estavam vivas e que estavam naquele momento. Que foram testemunhas. E elas me contavam, a gente botava a carne dentro da banha, enterrava a banha no chão, a gente fazia assim, contavam como é que era. Aí uma pessoa me contou, eu fiquei muito interessada quando me contaram que a luz não tinha cheiro. Porque antes a luz era de querosene, então ter luz tinha cheiro. E ela disse, quando falaram que a luz não tinha cheiro. E aí era aquela coisa, e aquilo me chamou muita atenção da separação que eles tinham na cabeça deles sobre o que era elétrico e o que não era elétrico. Mas tu nunca se esqueceu, né? Eu nunca mais esqueci. E com a inteligência artificial, eu sinto que a gente está indo por esse mesmo caminho. Que hoje a gente está ainda enterrando a banha ali, a gente está vendo o mundo sem inteligência artificial, e daqui a pouco vai ser que nem ligar a luz. Sabe? Que tá em todos os lugares e a gente nem percebeu. A gente nem percebeu. E a gente tá vivendo isso. E a gente que tem criança pequena em casa, né? Eu tenho uma filha de 6 e uma de 3. A Ju tem um filho de 7. A gente percebe neles... As guriazinhas já são duplas de barbaridade. Eu tenho 2 herdeiras já. Mas tu nota nelas, o quão pra elas a questão da tecnologia é muito óbvia. Muito fácil. Sabe? É muito fácil. A de 3 anos eu não acredito nisso. Cara, vou te trazer ela aqui. Esses tempos pela minha origem religiosa ser mosaica, sexta-feira eu fui porque sexta-feira se vai nas sinagogas, né? E eu, como um fumante idiota, ao sair da sinagoga, eu sentei numa poltrona na rua e puxei meu cigarro. E tinha umas 15 crianças. De repente começou uma discussão fortíssima sobre o BBB. Eu fiquei aqui. E ela disse assim, não, o Matheus aquele é um sem vergonha. Não pensa porque ele é gaúcho, ele quer comer todo mundo. Uma guriazinha de 9 anos. Meu Deus. Dá idade para ela. E aí começou e não sei o quê, porque a fulana está exibida, tu viu que ela só gosta de mostrar a bunda. E eu digo, Deus me livre, a sorte que tinha mais gente do meu lado que presenciou isso e fica... E aí eu digo assim, mas as pesquisas dizem que as crianças vão para o quarto, só usam tela, não sei o quê, nunca viram TV aberta na vida. Como assim, tia? Mas ela pode estar vendo o BBB no aplicativo do Globoplay, no celular dela. Reproduzindo as falas da mãe também. Ou vendo TikTok. Ou vendo no TikTok, exato. Estava chegando no horário, ela tinha que ver que começava às 10. Mas ela está no aplicativo vendo. E eu perguntei como é que ela acordava, ela disse...
Vou, eu acordo. A minha mãe me chama às 6 e eu saio da cama. Ainda bem, né? Continua obedecendo a mãe, isso já tá ótimo. Mas eu vi o vídeo da criança essa semana com o rádio falando, Alexa, baixa o volume. Gritando Alexa no rádio. O meu filho me liga, né? Como eu tô aqui, ele me liga pela Alexia. Alexia, ligar, para, diz meu nome. Eu falo com ele por aí. Ele não tem o celular, porque ele não tem acesso ao celular. Né? Por enquanto não tem acesso. Mas ele me liga pela Alexia. Ele fala com a Alexia e ele aprendeu sozinho a fazer. Eu não sabia que a Alexia sabia fazer ligação. Ele que aprendeu. A minha filha de 3 anos briga com a Alexia. Porque ela fala Léxica, né? Porque ela consegue, e daí ela fica Léxica. E daí, obviamente, a Alexia não responde ela, né? E ela briga com a Alexia. E elas pedem pra Alexia contar piada. A Alexia conta. E elas têm 6 e 3 anos. Então, eu acho que elas... É uma geração que não... Eles não vão sentir a mudança que a gente sente. Meu filho fica muito chateado comigo quando eu tô vendo o jornal com ele que tem propaganda. Claro. Ele vê o jornal comigo e tem propaganda, porque não tem o pular, né? No Netflix ele não tem a opção de ter propaganda. Sabe que eu tento me jovelizar consumindo essas coisas, né? E aí eu consumo muito TikTok. E o TikTok implementou uma ferramenta que é quando tu aperta pro lado esquerdo da tela, ele acelera o vídeo. Né? E aí tu tá assistindo um vídeo, tu quer que o vídeo vá mais rápido, ele vai na velocidade 2 vezes quando tu aperta com o dedo. Eu, às vezes, estou vendo TV e eu chego a fazer o gesto de apertar pra acelerar, porque eu não tenho mais paciência de assistir um vídeo na velocidade normal. E eu percebi essa... áudio já aperto no 2. O áudio já aperta no 2, mas essa coisa no Instagram, pra mim, é uma tortura tá no Rio sem a coisa de poder acelerar. Então, a gente pega muito rápido as tecnologias que vêm, né? E imagina as crianças que nascem com ela ali, entendeu? E elas têm aula de linguagem digital, 3 anos. Nos Estados Unidos, eles estão dando aula de prompting, né? Então, a maior parte das escolas já está com aula de prompting. Eu fiquei bem chocada com a velocidade com eles, né? Vai lá e faz, né? Mas já estão fazendo. Mas outra coisa que me preocupa também no ensino é a conduta política de professores. Eu fico apavorado com minhas netas também, quando elas vêm com ideias. Né? O fulano de tal é um ladrão. Como assim? Quem é que te disse isso? Não, nós tivemos uma aula hoje, discutimos isso e tal. Cara, eu não sou contra de ensinar política, né, social, etc. Mas eu acho que não pode ter postura. Posicionamento, né? O posicionamento é neutro, né? A gente sempre diz, por exemplo, eu tenho formação em administração e em sociologia. Cara, eu vou dizer na minha casa eu digo tudo que eu quero. Né? Mas aqui eu não posso me posicionar de jeito nenhum sobre o que sabe? Qual é a minha cor, qual é o meu... E é entender o poder da tua influência como professor, né? A gente que vem numa carreira docente, isso é uma coisa que a gente sempre teve, assim, eu, principalmente, e os alunos instigam isso, então eu acho que é um posicionamento do professor. Bom, ano eleitoral em sala de aula é um terror, porque eles passam o ano inteiro te instigando a ter um posicionamento. E é entender o teu papel como docente, de que se eu falar qualquer coisa, eu vou estar influenciando. Sim. Então, esse influenciador, ele existe há muito tempo, seja no físico, numa sala de aula, seja no digital. Eu não acredito tanto na neutralidade, assim. Eu acho bem... Por exemplo, uma coisa básica, assim, de opinião sobre história, né? História. Vamos falar sobre história. Eu conheci no passado um português aqui na Gramado Summit, que inclusive é parceiro do Marcos aqui, com relação ao Web Summit. Ele estava aqui, eu comecei a conversar. E a gente começou a conversar sobre... Ele me contar qual era a versão portuguesa sobre a colonização do Brasil. E aí ele disse, porque isso que vocês aprendem no Brasil, na história, é mentira. Não foi assim que aconteceu a colonização. E aí eu ficava olhando pra ele, e aí eu vi que existia 2 versões de história, né? Então, assim... Tem a versão... mas é que aqui é história, né? Tem a versão... Agora, se tu usar com E... Eu não acredito tanto na neutralidade. O que eu acredito é que existem formas de contar as coisas em que você se coloque num papel de... não sabedor de tudo, né? Então, eu assim... posso deixar os caras em quiz. Né? Fica todo mundo perguntando e pronto, fica lá. Sim. Né? A resposta é que tá com cada um. Tem a lente de quem conta, né? Então, que é o papel que eu assumo como contador daquela história. Gurias. A gente fala. Estamos no nosso horário. A gente fala, a gente avisou. A gente avisou que a gente ia falar. Que falar não ia ser o problema. Nós estamos terminando o primeiro episódio. O que me resta dizer é que eu agradeço vocês
Me desculpe por tirarem esse tempo, e principalmente eu acho que era no tempo de almoço que vocês iam ter. Né? E para Dani, que eu convidei aos 48, mas eu tentei antes, né? E dizer que eu fiquei encantado com vocês três. A Dani, eu já conhecia o trabalho dela, vocês eu não... Né? Quero me aprofundar mais nisso, vou fazer questão de manter contato com vocês e contigo até para que tu mostre a pesquisa. Assim que tiver. É verdade, a gente quer essa pesquisa. E com vocês também de fazer um programa mais próprio de palco, etc. Tá? Perfeito. Obrigada, a gente está super à disposição, foi muito bom bater esse papo. A gente já conhecia a Dani, mas nunca tinha sentado para conversar nesse nível, então foi muito legal. E Nenê, que prazer conversar contigo. Uma sabedoria, uma visão de mundo boa de sentar e conversar, uma clareza na exposição, então a condução também desse momento foi muito bom. Obrigada pelo convite, eu falo já por nós duas, né? Enfim, a gente já faz uma simbiose, né? É muito tempo de relacionamento. São 12 anos, né? Quantos anos, sei lá quantos anos a gente tá juntas já? A gente fica mais junta do que com os maridos, então o que a gente vai dizer, né? É verdade. Eles que ficaram cuidando das crianças? Sim. Não, o meu tá aqui porque veio me assistir, né, na palestra. Não, meu ficou. Tem alguém que tem que vir assistir. Não, mas ele vai embora hoje ou ele... Vai embora amanhã. Mas as crianças estão com as vós são boas. Nada como uma rede de apoio. Eu sou vô, eu sei disso. Ser vô é maravilhoso. Eu tô louca pra ser vó também. Pra ser vó. Coisa boa, não ter que educar, não ser chata, não ter que cobrar. Chocolate tá maravilhoso. Não existe, não. Não existe, não. Minha mãe diz isso. Pro meu neto não existe. Eu falei, que bom, né, mãe? Pena que eu não fui da neta, né? Porque... Não existe, não. Eu digo não, eu não digo. É isso aí, tá certo. Mas tá certo, esse é o papel de vô. Esse é o papel do vô, claro que. Até a criança tentar se matar. Aí, opa, para, aí não. Minha mãe diz que vou bater o carro hoje, não, opa. Vovó é mamãe com açúcar, né? É isso aí. Legal, é uma definição bonita, né? Ela é amorosa. Muito obrigada, Nenê. Eu também agradeço muito poder aprofundar o conhecimento das meninas. A gente tem uma admiração muito grande pela forma como vocês colocam e o trabalho que vocês fazem. Muita simbiose com o que a gente faz na Acordão. E, Nenê, muito obrigada pelo convite. Mais uma vez, desculpa. Imagina, eles tentaram, eu juro que eles tentaram, mas eu não sabia se eu ia estar conseguindo estar no horário aqui. Mas estou aqui, estou muito feliz de ter participado. Conte sempre comigo. Obrigado. E... eu vou conhecer vocês melhor. Maravilha. Tchau, tchau. Tchau, gente. Muito bem.